Uma mulher economizou 3 meses de salário para um jantar que durou 40 minutos. Ela foi ao banheiro, voltou e a cadeira estava vazia. Na mesa, um guardanapo com 4 palavras. Do outro lado do salão, um homem que tinha dinheiro para comprar o restaurante inteiro se levantou, caminhou até ela e disse: "Finge que sou seu namorado. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história." O restaurante Armazém 54 ficava no Itaim Bibi, num daqueles endereços que qualquer morador de São Paulo reconhecia pelo número mesmo sem precisar do nome. Fachada em tijolos aparentes, iluminação que sabia exatamente onde colocar sombra e onde poupar a luz. Mesas separadas por distância suficiente para que cada conversa existisse numa bolha própria. Numa sexta-feira à noite, o salão enchia devagar, com aquela lentidão deliberada de quem sabe que os clientes vão chegar, sempre chegam e podem esperar. O aroma de carne grelhada com ervas se misturava ao de vinho tinto e ao de algum perfume caro que uma das mesas ao fundo tinha trazido consigo. O murmúrio das conversas era baixo, educado, intercalado pelo tilintar suave de talheres contra a porcelana. Tiago Monteiro percebeu que estava sozinho, de verdade sozinho, apenas quando o último sócio japonês foi embora e o silêncio da mesa, onde antes havia 4 pessoas, desabou sobre ele de uma vez. Eram 19h48 de uma sexta-feira. Ele tinha pagado a conta do jantar de negócios com o cartão corporativo antes mesmo que o garçom voltasse com a maquininha. Hábito de quem nunca quer parecer que está esperando o outro pagar. Os 3 executivos da Tanaka e Associados tinham ido embora satisfeitos, de mãos apertadas e sorrisos firmes, levando consigo a proposta de gestão de ativos que Tiago havia preparado ao longo de 2 semanas. Era uma boa reunião. Talvez a melhor do mês. Tiago Monteiro tinha 37 anos, 3 deles passados se perguntando se o divórcio de Camila havia sido inevitável ou apenas o resultado de uma série de decisões pequenas e acumuladas. Sócio fundador da Monteiro Capital, gestora de investimentos com 320 milhões de reais sob gestão, escritório no 31º andar da Torre Faria Lima. Ele tinha o tipo de sucesso que aparecia em rankings de revistas de negócios e o tipo de vida que não aparecia em lugar nenhum, porque não havia muito o que contar fora do trabalho. A cobertura de 280 metros quadrados no Itaim tinha uma vista de São Paulo que arquitetos chamavam de privilegiada e que Tiago chamava, às vezes, nos raros momentos em que se permitia honestidade, de vazia. Uma vista não fazia companhia, e o ar-condicionado que funcionava perfeitamente não produzia nenhum som que se parecesse com presença humana. Lucas tinha 6 anos e ficava com ele nos fins de semana alternados. Quando o menino estava lá, a cobertura ficava pequena. Carrinho de brinquedo no corredor, desenho colorido grudado com durex na porta da geladeira, barulho de criança que era a forma mais completa de barulho que Tiago conhecia. Quando Lucas ia embora, o silêncio voltava maior do que antes, como se a ausência do menino tivesse tamanho físico e ocupasse espaço. Tiago havia aprendido a não ficar em casa nas segundas-feiras. Segundas sem Lucas eram dias que ele enchia com reuniões que poderiam esperar. Naquela sexta, ele pediu um uísque depois que os japoneses foram embora. Não tinha pressa. O apartamento estaria lá, com o ar-condicionado ligado e a geladeira com água com gás e uma solidão que ele havia ficado muito bom em ignorar. Tiago Monteiro tinha dinheiro para comprar o restaurante inteiro, e isso não o tornava mais interessante para si mesmo às 19h48 de uma sexta-feira, com uma reunião que havia terminado bem demais, rápido demais. Foi aí que a mulher na mesa ao lado entrou no campo da sua visão periférica. Ele não teria como dizer quando começou a notar. Tinha sido o jeito que ela ajeitou o vestido antes de sentar, talvez. Um gesto automático de quem não está acostumada com aquele tipo de cadeira estofada, como se estivesse fazendo questão de não amassar o tecido. O vestido era azul marinho,
simples, com corte limpo. Ela tinha cabelo escuro preso num coque que parecia ter levado algum tempo para ficar naturalmente descuidado. Sentou, abriu o cardápio e a expressão que cruzou brevemente o rosto dela, uma espécie de cálculo rápido dissimulado em normalidade, foi algo que Tiago reconheceu, porque era a expressão de alguém verificando preços e reorganizando expectativas em tempo real. Renata Alves tinha chegado pontualmente às 19h30, que era o horário combinado. Ela havia saído de Sapopemba às 17h15 para conseguir chegar no horário. Metrô até a Brigadeiro, transferência, ônibus que parava a 3 quarteirões do restaurante. Tinha passado a tarde inteira com o estômago contraído, de uma forma que ela não conseguia decidir se era ansiedade boa ou ansiedade ruim, e havia chegado à conclusão de que provavelmente eram as duas ao mesmo tempo. O Armazém 54 era um lugar que ela tinha pesquisado por 2 semanas. Avaliações no Google, fotos no Instagram, cardápio disponível no site que ela havia aberto 3 vezes no celular só para verificar os preços de novo e fazer a conta se o que tinha guardado nos últimos 3 meses seria suficiente para a noite toda sem precisar pedir para Bruno pagar a parte dela. Renata Alves tinha 29 anos e era recepcionista da Clínica Popular Saúde Total há 5 anos. Ganhava R$ 1.900 por mês, antes dos descontos, e havia se tornado especialista naquele tipo de aritmética que pessoas com salário baixo dominam sem perceber. Dividir, reagrupar, priorizar, cortar sem deixar aparecer que cortou. O curso de enfermagem que fazia à noite custava R$ 240 por mês e ela havia realocado isso de algum lugar que preferia não lembrar. A mãe, Dona Nilza, morava sozinha em São Mateus e ligava toda domingo de manhã. E toda vez que Renata atendia aquela ligação, sentia 2 coisas simultaneamente: amor absoluto e culpa de não estar mais perto. Naquele jantar, ela havia guardado centavo por centavo durante 3 meses, não para impressionar Bruno, para fazer jus ao que o restaurante representava. 2 anos de relacionamento que ela havia construído com a mesma consistência que colocava em tudo que fazia. Bruno a havia conhecido num curso de inglês básico que os dois faziam num centro cultural no Tatuapé, numa tarde de março em que ele tinha chegado atrasado e sentado na única cadeira vazia que ficava ao lado dela. Era técnico em informática, contava histórias engraçadas, esquecia datas, mas se desculpava de formas criativas. Renata havia decidido em algum momento no primeiro ano que amor era isso, não a explosão, mas a constância. Ela chegou e pediu água enquanto esperava. Abriu o cardápio e fez a conta rapidamente. O prato mais acessível era o risoto de cogumelos, R$ 52. Havia algo no estômago dela, além da ansiedade, uma espécie de orgulho pequeno e quente de estar ali, de ter chegado ali com o próprio dinheiro, sem pedir nada para ninguém. Bruno chegou às 19h50, 20 minutos atrasado. Deu um beijo no rosto dela, sentou, pegou o celular antes mesmo de pegar o cardápio. Trânsito absurdo, disse, sem olhar para ela enquanto dizia. Renata esperou que ele guardasse o celular. Ele não guardou. O jantar aconteceu naquela forma que, às vezes, a vida organiza com uma crueldade quase administrativa. Tudo funcionou tecnicamente. A comida chegou no tempo certo. O garçom foi discreto. A iluminação fazia exatamente o que boa iluminação deve fazer. Bruno respondeu perguntas com respostas que tinham o comprimento certo para não parecerem evasivas, mas que tampouco chegavam a lugar nenhum. O celular ficou virado para cima na mesa a noite toda, com a tela acendendo a cada poucos minutos. Renata começou a falar sobre a clínica, sobre uma paciente idosa que havia finalmente conseguido marcar o exame que aguardava há meses, sobre o curso de enfermagem, sobre uma professora que havia dito que ela tinha talento natural para procedimentos. Bruno disse, "É mesmo?" 2 vezes. Ela percebeu na segunda vez que ele não havia ouvido a primeira. Não era raiva ainda.
Era aquela coisa mais quieta, mais permanente, que você sente quando percebe que está contando uma história para alguém que não está na sala. Ela foi ao banheiro às 20h35. Lavou as mãos devagar, se olhou no espelho mais tempo do que precisava. Repassou o batom, ajeitou um fio de cabelo que havia escapado do coque. Respirou. O banheiro do armazém 54 tinha paredes de mármore cinza e sabonete líquido que cheirava a bergamota. E ela ficou pensando, por um segundo, que a vida seria diferente se cheiros assim fossem o padrão e não a exceção. Quando voltou, a cadeira em frente à mesa estava vazia. Renata ficou de pé por um momento, processando. Olhou para os lados automaticamente, como se Bruno pudesse ter se levantado para cumprimentar alguém ou ido ao banheiro também. Mas a xícara de café dele estava ali com a colher em cima, sinal de conta pedida. E sobre a toalha de linho branca havia um guardanapo dobrado, ligeiramente. Ela desdobrou. A letra de Bruno era grande, descuidada, inclinada para a direita. Não tô conseguindo continuar. Desculpa. Renata Alves ficou imóvel. O salão ao redor dela continuou funcionando com indiferença perfeita. O murmúrio das conversas, o tilintar dos talheres, o riso discreto de uma mesa ao fundo. Alguém pediu a sobremesa. Um garçom passou com uma bandeja e desviou levemente dela como se fosse um obstáculo momentâneo no trajeto. A conta do jantar, R$ 180, estava sobre a mesa na pequena pasta de couro preta que os restaurantes usam para fingir que cobrar não é constrangedor. Ela sentiu o rosto tentar não desmoronar. Não era só a dor, embora a dor estivesse ali, real e física, uma pressão no externo que ela associou imediatamente ao tipo de coisa que vai doer por semanas. Era o salão inteiro olhando. Ou o salão inteiro potencialmente olhando, que era quase pior. A mulher do risoto com o namorado que foi embora. A mulher que ficou com a conta. Renata Alves, de Sapopemba, de vestido azul marinho comprado numa loja de segunda mão em São Mateus, sozinha numa mesa de restaurante de Itaim Bibi com R$ 180 a pagar e 2 anos de relacionamento dobrados num guardanapo de linho. Ela se sentou. Não porque fosse sentar, mas porque as pernas decidiram antes dela. Foi nesse momento que ouviu uma cadeira sendo arrastada e quando levantou os olhos, havia um homem sentado na cadeira que Bruno havia deixado vazia. Ele não estava apressado, não estava nervoso. Sentou com a calma específica de quem tomou uma decisão e está completamente em paz com ela. Era mais velho do que Bruno, cabelo escuro com algum branco nas têmporas, camisa social com as 2 mangas levemente dobradas. Relógio no pulso que Renata não sabia identificar, mas que sabia ser caro pelo jeito que ficava quieto no lugar, sem chamar atenção para si mesmo. Ele olhou para ela com uma calma que, por alguma razão que ela não conseguiu explicar imediatamente, desarmou alguma coisa. «Finge que sou seu namorado», ele disse. A voz era baixa, direta, sem excesso de drama. Renata não respondeu. Piscou uma vez. «Tô vendo que te deixaram numa situação ruim», ele continuou, com o mesmo tom. «Posso ajudar você a sair daqui de cabeça erguida ou posso voltar para minha mesa? Você decide». O salão continuava girando ao redor deles, indiferente. Alguém pediu a conta do outro lado do salão. O ar-condicionado mantinha o ambiente na temperatura que alguém, em algum momento, havia decidido ser a temperatura ideal para jantares caros. Renata Alves respirou fundo. «Tá bom», ela disse. Tiago não estendeu a mão para cumprimentar. Não fez nenhum dos gestos que situações sociais normalmente exigem. Apenas se acomodou na cadeira como se tivesse sentado ali dezenas de vezes antes, pegou o cardápio que havia ficado abandonado do lado de Bruno e o abriu com o tipo de naturalidade que só se aprende depois de anos frequentando lugares onde a naturalidade é exigida. «Você já comeu alguma coisa?» Ele perguntou, baixo o suficiente para que só ela ouvisse, os olhos no cardápio.
Renata olhou para o prato dela, o risoto de cogumelos que havia chegado, que ela havia tocado com o garfo 2 vezes, enquanto Bruno olhava para o celular. Pouco, ela disse. Então vamos pedir sobremesa. Ele fechou o cardápio, sinalizou para o garçom com um gesto mínimo. Não o gesto largo e impaciente de quem está acostumado a ser atendido, mas algo discreto, quase educado. O garçom apareceu em segundos, com aquela antena específica que garçons de restaurante caro desenvolvem para identificar clientes que gastam. O fondant de chocolate, por favor, e um espumante. Pode ser o miolo brute. O garçom anotou e foi embora sem cerimônia. Renata o observou. Você não perguntou se eu queria. Você estava com cara de quem precisa de chocolate urgente. Ele a olhou então pela primeira vez desde que havia sentado. Os olhos eram castanhos, com as marcas discretas ao redor que os anos de pouco sono e muita tela deixam. Se você não gostar, posso pedir outra coisa. Ela ficou olhando para ele por um momento. A situação era suficientemente absurda para que ela pudesse tecnicamente rir, e uma parte dela queria. Mas a pressão no externo ainda estava ali, e o guardanapo com a letra inclinada de Bruno estava dobrado embaixo do guardanapo limpo que ela havia colocado por cima, como se cobrir fizesse desaparecer. Por que você fez isso? Ela perguntou. Tiago considerou a pergunta com mais seriedade do que ela esperava. Não respondeu imediatamente. Olhou para a mesa por um segundo. Porque eu vi quando ele foi embora, disse por fim. E vi a expressão que você fez quando voltou e a cadeira estava vazia. Pausa. Ninguém devia ter aquela expressão num restaurante cheio. Renata não respondeu. Algo naquilo chegou num lugar que ela não estava preparada para ter chegado. O espumante chegou antes do fondant, 2 taças, e o garçom serviu com a inclinação correta da garrafa. Tiago levantou a taça levemente na direção dela, sem propor brinde, sem fazer discurso. Ela pegou a própria taça e tocou de leve na dele porque era o que a situação pedia e bebeu. As bolhas eram finas, o sabor era seco com alguma coisa de fruta que ela não soube nomear, mas que estava longe do espumante que havia bebido na festa de aniversário da colega de clínica em fevereiro. Tiago, ele disse simplesmente, como se estivessem retomando uma apresentação que havia sido interrompida. Renata, Renata. Ele repetiu o nome sem nenhuma entonação especial, apenas consolidando. Você trabalha aqui no Itaim, Sapopemba. Ela disse aquilo com o queixo levemente erguido, o tipo de postura involuntária de quem está esperando uma reação específica e se prepara para ela. Recepcionista numa clínica popular. Faz 5 anos. Tiago assentiu, como se ela houvesse dito que trabalhava na esquina. Nenhuma entonação de surpresa, nenhuma pausa de recalibração. E hoje era o quê aniversário? 2 anos de relacionamento. A palavra saiu com menos peso do que ela esperava. Ou talvez com mais, da forma errada. Era para ser. O fondant chegou em ponto perfeito, o centro ainda quente e líquido, com uma quenelle de sorvete de baunilha ao lado, que começava a derreter lentamente pelas bordas. O aroma de chocolate escuro era imediato, denso, do tipo que alcança antes da vista. Renata pegou a colher e quebrou a casca do fondant e o centro escuro transbordou devagar. E ela colocou a primeira colherada na boca e fechou os olhos por meio segundo, sem perceber que havia fechado. Tiago a observou com algo que não era bem um sorriso, mas era próximo. Bom? Ele perguntou. Absurdamente, ela disse com a boca ainda ligeiramente ocupada. E depois percebeu o que havia feito e levantou os olhos para ele com uma expressão levemente constrangida, que pela primeira vez em toda a noite era genuína. Dessa vez, ele sorriu de verdade. Era um sorriso que mudava um pouco a geometria do rosto, suavizava alguma coisa que estava tensionada. Renata percebeu que ele devia ser bonito quando sorria assim, e percebeu também que estava notando isso, e decidiu que estava bem notar isso, porque a alternativa era continuar pensando no guardanapo com a letra de Bruno,
e o fondant de chocolate era objetivamente mais útil para o estômago do que o guardanapo de Bruno. Ficaram ali por 40 minutos. Ela não planejou conversar. Aconteceu da forma que conversas às vezes acontecem quando dois estranhos estão sentados numa mesa e nenhum dos dois tem pressa de ir embora para o vazio específico que os espera. Ela falou sobre a clínica, sobre a Dona Conceição, que havia finalmente marcado o raio-x depois de 3 meses na fila, sobre o curso de enfermagem que terminava em novembro, sobre a professora que havia dito que ela tinha mão boa para procedimento. Tiago ouvia de um jeito que ela percebeu ser diferente sem conseguir imediatamente nomear a diferença. Só depois, quando já estava no ônibus de volta e São Paulo passava escura e iluminada pela janela, ela nomeou. Ele não havia olhado para o celular uma única vez. Quando a conta chegou, Tiago a pegou antes que ela chegasse à mesa. Renata abriu a boca. "Espera", ele disse calmo. "Você não pediu essa segunda rodada. Eu pedi. Então é minha. A primeira rodada era minha", ela disse. "Eu vou pagar minha parte. Você já tinha pago a parte dele também, de algum jeito." Ele disse aquilo sem drama, apenas como observação, e colocou o cartão na pasta. "Deixa pra lá por hoje." Renata ficou olhando para ele. Havia algo naquilo que poderia ter sido condescendente, e não foi. E ela ficou tentando entender por que não foi. Talvez fosse o tom. Talvez fosse o jeito que ele havia dito "você decide" logo no início, antes de qualquer coisa, antes mesmo de se apresentar. Havia colocado o controle na mão dela desde o começo. "Obrigada", ela disse por fim, e a palavra saiu mais inteira do que ela esperava. Saíram juntos porque foi natural sair juntos. Ela pegaria o ônibus na avenida, ele, seu carro estacionado no valé. Na calçada do Itaim, com a cidade produzindo ao redor aquele barulho de sexta-feira à noite que São Paulo produz independente de qualquer coisa, eles ficaram parados por um segundo. "Você vai ficar bem?" ele perguntou. E era uma pergunta real, não decorativa. "Vou", ela disse, e depois, "vai demorar uns 2 dias, mas vou." Ele assentiu, tirou um cartão do bolso, passou para ela. Cartão de visita de boa gramatura, apenas nome, cargo e telefone. Se precisar de alguma coisa. Renata olhou para o cartão. Tiago Monteiro, Monteiro Capital. O endereço era Torre Faria Lima. Ela levantou os olhos para ele. Ele já estava se virando para ir, sem pressa, sem fazer daquilo um momento maior do que precisava ser. Ela foi embora de ônibus com o cartão na bolsa e o sabor de chocolate ainda na memória da boca. Nos 3 dias seguintes, Renata Alves experimentou o luto de fim de relacionamento da forma que ela experimentava a maioria das coisas difíceis, trabalhando. Chegou na clínica segunda de manhã, com as olheiras cobertas por um corretivo que ela passou 2 camadas. Atendeu a fila de pacientes com a eficiência de 5 anos de prática. Almoçou no refeitório com Cláudia da triagem, que perguntou se ela estava bem. E ela disse que sim, estava passando um resfriado. À noite foi para o curso de enfermagem e ficou na primeira fileira, porque na primeira fileira é mais difícil ficar pensando em outras coisas. Bruno mandou mensagem na segunda à tarde. Depois, na terça de manhã. Renata leu as 2 sem responder, não por crueldade, mas porque não havia o que dizer que não fosse óbvio demais. No terceiro dia, ela achou o cartão na bolsa enquanto procurava o cartão de ônibus. Ficou olhando para ele por mais tempo do que precisava. Pensou que havia R$ 180 de conta que havia sido paga sem que ela pedisse, e que ela tinha princípios sobre esse tipo de coisa, e que o homem havia recusado graciosamente, mas isso não tornava a dívida menor. Abriu o aplicativo de banco. Tinha o número do celular no cartão. Tentou encontrar o Pix pelo número. Não estava cadastrado para receber assim. Ficou olhando para a tela. Então ligou. Ele atendeu no terceiro toque com o tipo de alô de quem atende o telefone olhando para outra coisa. "Tiago", ela disse, "aqui é a Renata, do restaurante, sexta passada." Uma pausa de meio segundo. "Oi." O tom mudou ligeiramente. Não muito.
apenas o suficiente para sinalizar que havia reconhecido. Tudo bem? Tô bem, obrigada. Eu liguei porque quero devolver via Pix a parte da conta. Tentei pelo número, mas não está cadastrado assim. Silêncio breve do outro lado. Não precisa. Preciso sim, ela disse com firmeza educada. Você não me deve nada e eu prefiro ficar quitte. Você não pediu o espumante nem o fondant. Eu comi o fondant. Com os olhos fechados, ele disse, e havia uma leveza na voz que ela não estava esperando. Valeu cada centavo. Renata sentiu o canto da boca tentar sorrir e não deixou. Não vou ficar devendo. Tudo bem. Uma pausa. Então me deixa te convidar para um café. Aí estamos quites. Ela ficou em silêncio por um momento. Café. Café. Você escolhe o lugar. Aquilo estava fora dos parâmetros do que ela havia planejado quando ligou. Ela havia ligado para fazer uma transferência e encerrar o assunto com a tranquilidade de quem paga o que deve e dorme bem. Um café era uma coisa diferente. Era uma variável que ela não havia calculado. Ficou parada com o celular no ouvido, olhando para a janela da kitnet que ela dividia com mais uma colega em Sapopemba, a cidade lá fora com as suas luzes distantes e seus barulhos constantes. Tá bom, ela disse pela segunda vez em menos de uma semana. Renata escolheu uma lanchonete na Paulista que ela conhecia há anos, cadeiras plásticas vermelhas, bandeja de inox, café que vinha em copo de isopor se você pedisse para viagem e em copo americano se ficasse. Pão na chapa que chegava com manteiga derretida ainda borbulhando nas bordas. Não havia nenhuma intenção de teste nisso, ela se disse. Era simplesmente onde ela se sentia confortável, e se um homem que geria 320 milhões de reais tinha algum problema com cadeira plástica vermelha, então, melhor saber antes do café. Tiago chegou de terno sem gravata, o que era provavelmente a versão casual que a agenda dele permitia numa quarta de tarde. Olhou para o lugar com a expressão específica de quem está processando a diferença entre expectativa e realidade sem deixar a expressão dizer isso. Depois puxou a cadeira plástica vermelha, sentou, colocou o celular no bolso. Olhou para o cardápio plastificado como se fosse qualquer cardápio. Café com leite e pão na chapa. Renata disse para ele, como indicação, não como pergunta. Perfeito. Ela pediu para os dois. O café com leite chegou em copos americanos brancos com a borda levemente lascada no de Tiago, e o pão na chapa chegou em pratos de melamina com a manteiga exatamente como Renata havia descrito, derretida, borbulhando levemente nas cavidades da superfície tostada, cheiro de pão quente e manteiga se espalhando pela lanchonete com aquela generosidade de aromas baratos que aromas caros raramente têm. Tiago olhou para o prato por um segundo antes de pegar. Deu uma mordida. Mastigou. Ficou quieto por um momento. Quanto tempo faz que você vem aqui? Ele perguntou. Uns 4 anos. Quando comecei o curso de enfermagem, o professor dava aula ali no Senac da Paulista. Ela apontou vagamente com o queixo na direção da janela. Eu vinha aqui antes de entrar, porque o café de lá dentro era caro e ruim. Tiago pegou o copo americano, bebeu, colocou de volta. O daqui é bom. O daqui é honesto, ela disse, que às vezes é a mesma coisa. Ele a olhou com algo que ela não conseguiu classificar imediatamente. Não era surpresa exatamente. Era mais próximo de atenção, do tipo que você raramente recebe de estranhos e mais raramente ainda de conhecidos. Ela percebeu que havia dito aquilo com mais naturalidade do que planejava, como se a lanchonete de cadeira plástica vermelha funcionasse como grafoscópio. Algo que dissolvia a camada de cuidado que ela normalmente mantinha em conversas novas. Ficaram quase 3 horas, ela falou. Falou mais do que havia planejado, mais do que era estratégico, mais do que fazia sentido para uma segunda conversa com um estranho de Torre Faria Lima. Mas havia algo no jeito que ele escutava. Não o silêncio educado de quem espera a sua vez de falar, mas escuta de verdade, do tipo que faz você sentir que o que você está dizendo existe e tem peso.
Ela falou sobre os pacientes da clínica com o carinho discreto de quem nunca percebeu que tem carinho. Sobre o seu Antônio, que vinha toda terça com a carteirinha plastificada no bolso do paletó e ficava bravo quando a recepção atrasava e ficava radiante quando ela lembrava o nome dele sem precisar checar o sistema. Sobre a dona Conceição e o raio-x. Sobre a fila, que às vezes tinha 30 pessoas às 7 da manhã, e sobre como ela havia aprendido a fazer o atendimento sem apressar, mas também sem deixar a fila crescer além do suportável. Tiago ouvia com as mãos em volta do copo, os ombros um pouco mais baixos do que quando havia chegado. "Você gosta do que faz?" ele disse. Não era pergunta. "Gosto." Ela parou, considerou. "Às vezes é pesado. Clínica popular tem muito sofrimento que não devia existir se as coisas funcionassem melhor. Mas quando funciona, quando a pessoa sai com o encaminhamento certo, com o remédio, com a informação que ela precisava, é real de um jeito que não sei explicar direito." "Você não precisa explicar direito." Ela o olhou. "Algumas coisas são mais claras quando ficam pela metade," ele disse. E havia alguma coisa naquele tom que soou menos como conversa e mais como pensamento vazando sem intenção. Ele percebeu e pegou o copo de novo. "Eu não escuto muita gente falar sobre o próprio trabalho assim." "Como assim?" "Como se importasse de verdade." Uma pausa. "Na maioria das reuniões que faço, as pessoas falam sobre o trabalho como se fosse um argumento que precisa ser vencido." Renata considerou aquilo enquanto pegava o último pedaço de pão na chapa. "O seu trabalho é assim?" Tiago ficou um momento sem responder. Fora da janela, a Paulista tinha aquela movimentação de quarta à tarde, que é diferente da movimentação de sexta, mais apressada, mais funcional, menos espetáculo. Ônibus, bicicletas, o casaco aberto de alguém que havia saído sem checar a previsão. "O meu trabalho é transformar dinheiro em mais dinheiro para pessoas que já têm dinheiro suficiente." Ele disse, por fim, com uma secura que não era autocrítica performática, mas parecia honestidade acidental. "Faço isso muito bem. Não sei se importa de verdade." Renata o olhou por um segundo. "Isso é uma crise ou uma observação?" O canto da boca dele subiu. "Ainda estou descobrindo." Quando foram embora, 3 horas e 20 minutos depois de chegarem, a lanchonete havia enchido e esvaziado 2 vezes ao redor deles, sem que nenhum dos dois tivesse percebido. Na calçada, com o vento da Paulista fazendo a temperatura cair 2 graus abaixo do que estava dentro, eles ficaram parados por um momento com aquela qualidade específica de silêncio que acontece quando uma conversa foi boa demais para ter um encerramento adequado. "Obrigada pelo café," ela disse. "Eu não paguei o café," ele disse. "Eu sei." Um pequeno sorriso. Era figurado. Ele assentiu, colocou as mãos no bolso. "Posso te ligar?" Renata ficou 1 segundo. "Pode." Ligou na sexta seguinte. Eles se encontraram no sábado num parque que ela conhecia no Tatuapé, mais perto dela do que dele, e ficaram andando por quase 2 horas num caminho sem destino específico. Ela mostrou para ele a escola onde havia estudado até o 2º ano do fundamental, visível de longe pelo muro azul. Ele ouviu. Na semana seguinte, ela foi até o Ibirapuera, que ficava mais perto do Itaim, e eles ficaram sentados numa das margens do lago com café em copo descartável que ele tinha comprado numa banca na entrada. Lucas apareceu nas conversas nesse dia. A primeira vez que Tiago mencionou o filho, além de uma referência passageira. Renata percebeu que quando ele falava sobre o menino, a voz ficava com uma textura diferente, mais suave e mais tensa ao mesmo tempo, como acontece quando algo importa muito e você ainda está aprendendo a falar sobre o quanto importa. "Você sente falta dele durante a semana," ela disse. Não era pergunta. Tiago ficou olhando para o lago. "Toda hora." Uma pausa. Não sabia que sentia assim até ficar mais tempo com ele. Parece contraditório. Não parece. Ela bebia o café, que estava quente demais, mas que ela estava bebendo assim mesmo. Às vezes você precisa de mais para sentir a falta do jeito certo.
Ele a olhou de lado. Havia algo naquele olhar que ela começou a reconhecer nas últimas semanas. Não era admiração, exatamente. Era mais como reorientação. O jeito que alguém olha quando uma informação reorganiza algo que estava fora do lugar sem que a pessoa soubesse. Em 3 semanas de encontros esporádicos, café, parque, almoço, uma vez um filme numa sala de rua que Renata havia sugerido porque a sala era pequena e o filme era bom e o ingresso era R$ 32, Tiago descobriu que ela era mais inteligente do que qualquer pessoa que sentava nas cadeiras de couro do 31º andar. Não era o tipo de inteligência que aparecia em currículos ou era validada por instituições. Era o outro tipo. O tipo que percebe as coisas certas nas pessoas certas, na hora certa, e nunca faz alarde disso. Renata descobriu que ele dormia mal e comia pior, e que havia um cansaço estrutural nele que não era de trabalho, mas de alguma coisa anterior ao trabalho, mais profunda, que o trabalho havia aprendido a disfarçar. Descobriu que ele tinha humor seco que aparecia em momentos inesperados e que quando aquilo acontecia, ela ria de verdade, não o riso educado que reservava para situações sociais. Descobriu que ele pagava as contas sem cerimônia e sem esperança de reciprocidade, não como gesto de poder, mas como ausência de pensamento. Era simplesmente o que ele fazia, como outras pessoas respiram sem pensar em respirar. Ela não deixou que isso fosse normal. "Deixa eu pagar hoje", ela disse, num almoço numa lanchonete perto da clínica onde ele havia aparecido numa quinta-feira com tempo sobrando entre reuniões, a gravata no bolso e o paletó dobrado no banco do carro que ele havia deixado na rua porque o estacionamento era caro. E ela havia dito isso e ele havia concordado sem hesitar. "Renata, Tiago." Lá o olhou com aquela firmeza que era menos teimosia e mais integridade. A diferença sendo que teimosia fecha os olhos e integridade os mantém abertos. "Eu trabalho e me pago. Sempre fiz isso e não vou parar porque você tem mais grana do que eu." Ele ficou quieto por um segundo. "Tudo bem", disse por fim. "Obrigada." O almoço custou R$ 46, prato feito duplo, suco de laranja natural. Ela pagou sem fazer aquele gesto dramático de quem está provando um ponto. Ele comeu com a atenção de quem está com fome de verdade, não a fome ocasional de quem pulou o café da manhã, mas a fome de quem come mal com frequência e só percebe quando tem comida de verdade na frente. Ela notou isso, não disse nada, mas notou. Foi numa tarde de terça-feira, 3 semanas depois do jantar, no Armazém 54, que o primeiro conflito chegou, e chegou pelos 2 lados ao mesmo tempo, com aquela pontualidade cruel que a vida às vezes demonstra ao organizar complicações. Bruno reapareceu. Não de frente, não com uma ligação direta. Reapareceu da forma que pessoas sem coragem reaparecem pelos cantos, através de amigos em comum que mencionavam o nome dele em conversas casuais com a casual intencionalidade de quem recebeu instrução. A Patrícia do curso de inglês mandou mensagem dizendo que Bruno havia perguntado por ela, que estava um tanto arrependido. Depois, o próprio Bruno apareceu na frente da clínica numa quinta-feira, às 18h15, com um buquê de flores amarelas que eram bonitas e que custaram provavelmente R$ 50 e que chegavam com 3 semanas de atraso. Renata o viu da janela antes de ele a ver. Ficou olhando por um momento. Flores amarelas, Bruno com o queixo levemente baixo, a postura de quem está se preparando para dizer que sente muito. Ela conhecia aquela postura. Havia visto variações dela nos 5 anos anteriores, sempre com a mesma estrutura, sempre chegando depois que algo havia ficado confortável demais para continuar sendo incômodo. Ela desceu. "Você ficou sabendo que eu estou saindo com alguém", ela disse antes que ele abrisse a boca. Não era acusação, era observação. E aí ficou arrependido. Bruno fez o rosto que ela também conhecia, o rosto de quem está sendo injustamente acusado de algo que é exatamente verdade. "Não é assim, Rê.
Eu errei, eu sei que errei, mas você errou antes. Ela disse com calma que não era fria, era apenas segura. Meses antes. O restaurante foi só onde ficou visível. Ela olhou para as flores que eram bonitas de verdade e sentiu alguma coisa que era mais próxima de tristeza do que de raiva. Você não tá com saudade de mim, Bruno. Você tá com medo de que eu esteja bem sem você. São coisas diferentes. Ele ficou de boca aberta por um segundo. Fica com as flores, ela disse. Dá pra mãe. Virou e entrou de volta na clínica. Cláudia, da triagem, estava com a orelha colada na janela da recepção com uma descrição absolutamente inexistente. Renata passou por ela sem dizer nada. Foi até a pia do banheiro, lavou as mãos devagar. Olhou para o próprio rosto no espelho e percebeu que não estava chorando, que não havia nenhuma vontade de chorar, que o que havia no peito era mais parecido com leveza do que com dor. 5 anos de atendimento em clínica popular ensinavam a reconhecer oportunismo com a mesma precisão clínica com que se reconhecia uma pressão alterada. Ela havia reconhecido. Não era raiva, não era mágoa, era clareza. Era, talvez pela primeira vez em 2 anos, o tipo de clareza que só chega quando você para de tentar enxergar algo que não está lá. Mas o segundo conflito chegou 3 dias depois, e esse foi mais difícil. Ela estava sentada na lanchonete do seu Geraldo na quinta de tarde, esperando Tiago, que havia dito que chegava às 14 horas, e eram 14h08, e ele não havia chegado ainda. Ela estava com o celular na mão, verificando mensagem da mãe, quando ouviu a cadeira do lado sendo puxada e levantou os olhos esperando Tiago, e era Tiago, mas com o celular na mão aberto numa conversa de WhatsApp, e ele colocou o celular sobre a mesa para puxar a cadeira e a tela ficou virada para cima por 1 segundo. 2, talvez 3. Renata não foi bisbilhotar. Mas a tela estava virada para cima, o texto estava visível, e o nome na parte de cima da conversa era Fernanda, e a mensagem que estava à mostra, a última da conversa, dizia com a objetividade de quem está no modo de trabalho: Tiago, aparecer com uma recepcionista de periferia vai complicar a negociação com a Harmon. Eles são conservadores. Pensa no timing. Ele não viu que ela havia visto. Virou o celular, guardou no bolso, sentou. Desculpa o atraso. Reunião que esticou. Olhou para ela. Tudo bem? Tudo, ela disse. E estava dizendo a verdade naquele momento, porque o que ela sentiu não foi explosão. Foi algo mais lento, mais fundo, que desceu pelo peito como água fria e foi se assentando. Ela ficou ali pelo almoço inteiro. Falou, riu uma vez em resposta a alguma coisa que ele disse e comeu. Só quando chegou em casa, sentada na beirada da cama com o barulho do ônibus entrando pela janela entreaberta, é que o peso daquilo pousou de verdade. Aparecer com uma recepcionista de periferia. Não era o que Fernanda havia dito que doía mais. Era a palavra que Tiago havia usado antes, sem saber que ela havia visto. Pensa no timing. E a ausência de resposta na conversa que ela havia conseguido ler, que significava que a conversa havia continuado por outros meios ou havia ficado em aberto. Ela não sabia o que ele havia respondido. Não sabia se havia respondido. E essa era exatamente a parte que doía. Nos 2 dias seguintes, Renata não atendeu as ligações dele. Tiago ligou na sexta à tarde, depois no sábado de manhã, depois no domingo à noite. Não mandou mensagem de texto. Só chamadas, como se soubesse que mensagem escrita era fácil demais de ignorar e também fácil demais de mal interpretar, e que o que precisava acontecer precisava de voz. Renata via o nome na tela e deixava tocar até o fim, não por crueldade, mas porque ainda não sabia o que dizer que fosse verdadeiro sem ser mais do que ela queria entregar naquele momento. Na segunda-feira à tarde, ela atendeu. Não planejou atender. Estava na pausa do almoço, a marmita aberta na mesa do refeitório, arroz com frango e uma fatia de abóbora que ela havia cozido no domingo à noite. E o celular tocou, e ela olhou para o nome.
e o polegar deslizou para aceitar antes que a cabeça pudesse vetar. Oi, ele disse. Só isso. Ela ficou em silêncio por um segundo. Oi, você tá bem? Tô. Uma pausa. Não tô ligando por isso. Tiago ficou quieto do outro lado. Ela reconheceu aquele silêncio. Era o silêncio de quem está ouvindo de verdade, não esperando a vez de falar. Eu sei porque você parou de atender, ele disse por fim. A voz estava quieta, sem defesa prévia. Você viu a mensagem da Fernanda. Renata respirou. Vi. Eu não vi você ver. Não era justificativa, era confirmação. O que a Fernanda disse não é sobre o que a Fernanda disse. Ela interrompeu com a voz tranquila e firme que ela usava com pacientes difíceis. Não fria, apenas estável. É sobre o que você respondeu, ou não respondeu, ou respondeu de outro jeito que eu não sei. Silêncio. O que você respondeu para ela, Tiago? Uma pausa mais longa dessa vez. Eu disse que preferia perder o investidor. Renata ficou quieta, processando. A marmita estava esfriando à sua frente. A abóbora com aquela cor laranja que ficava mais saturada quando fria. E você disse isso de verdade ou disse para encerrar a conversa? De verdade. Uma pausa. Mas eu entendo que você não tenha como saber isso só com minha palavra. Ela ficou olhando para a janela do refeitório, que dava para o corredor da clínica, onde uma mãe estava esperando com uma criança pequena no colo. A criança olhando para o teto com aquela seriedade absoluta que crianças pequenas têm quando examinam o mundo. Não quero ser um problema na sua vida, ela disse com clareza, porque era exatamente o que sentia e ela havia aprendido cedo que sentimentos não ditos criam dívidas que custam mais do que sentimentos ditos na hora errada. E não quero ser tratada como uma aposta corajosa de ninguém. Tiago ficou em silêncio por um momento que durou o suficiente para ela entender que ele estava com aquilo, não evitando. Você não é nem uma coisa nem outra, ele disse por fim. Mas eu entendo de onde vem o medo. Uma pausa. Posso te ver pessoalmente? Não agora. Ela olhou para a marmita. Preciso de uns dias. Tá bom. Ela desligou. Comeu o arroz com frango frio porque estava com fome e porque jogar comida fora era uma das poucas coisas que sua mãe havia proibido com uma convicção que havia entrado na estrutura dela e ficado. A criança no corredor havia se cansado do teto e estava agora examinando os próprios dedos com a mesma seriedade. Renata ficou olhando para ela até a Cláudia entrar no refeitório com a cara de quem tem informação que está custando guardar. Você vai me contar o que está acontecendo ou eu vou ter que inventar? Inventa, Renata disse. Sua versão provavelmente é mais interessante. Passaram-se 4 dias. Tiago Monteiro chegou na Clínica Popular Saúde Total numa manhã de sábado de metrô. Linha 3 vermelha até o Arthur Alvim. Integração com o ônibus que parava a 2 quadras da clínica, 46 minutos de deslocamento desde o Itaim, que era o tempo que ele havia calculado no aplicativo, mas que na prática foram 53, porque o metrô parou por 2 minutos na Penha por razão não anunciada. Ele estava de calça social e camisa sem gravata, que era a versão mais casual que conseguiu montar de última hora, e chegou com uma leve desorientação de quem não é usuário habitual de transporte público, mas estava absolutamente recusando a deixar isso ser visível. A recepção da clínica tinha 6 cadeiras plásticas azuis encostadas na parede, um bebedouro de botijão que gotejava discretamente, um cartaz sobre dengue ao lado de outro cartaz sobre vacinação infantil e um guichê com vidro fumê onde uma funcionária que não era Renata atendia com a eficiência de quem já atendeu 500 pessoas assim e vai atender 500 mais. Tiago se aproximou do guichê e disse que precisava aguardar a Renata Alves, que era a recepcionista, e a funcionária disse que ela estava no atendimento no momento e que ele podia esperar.
E ele disse que sim, obrigado, e foi sentar nas cadeiras plásticas azuis entre uma senhora idosa com uma bolsa de crochê no colo e um menino de uns 8 anos que estava claramente com febre e claramente tentando não demonstrar, porque achava que demonstrar era fraqueza. Tiago sentou. Cruzou os braços, descruzou, colocou as mãos nos joelhos. Olhou para o cartaz da dengue. Olhou para o bebedouro. O menino ao lado olhou para ele com aquela avaliação direta que crianças fazem sem cerimônia, varrendo de cima a baixo, e depois voltou para a febre com a expressão de quem arquivou a informação. 40 minutos. Renata o viu quando saiu da sala de atendimento para buscar um formulário no arquivo. Ele estava de costas. Ela reconheceu pela postura antes de reconhecer pelo rosto. Aquela postura específica dele. Ombros levemente tensos, coluna ereta de um jeito que era costume mais do que intenção. Sentado numa cadeira plástica azul entre a dona Lourdes e o menino com febre, com a gravata ausente e uma aparência levemente perdida de quem está em território que não domina, mas está recusando ativamente a transformar isso em problema. Ela ficou parada por um segundo no meio do corredor. Algo naquilo, no específico de aquele homem, que tinha motorista e cobertura de 280 metros quadrados e 320 milhões sob gestão, ter pegado metrô e ônibus até Sapopemba numa manhã de sábado e estar esperando numa cadeira plástica azul sem ter avisado, sem ter pedido nada, chegou num lugar que ela não havia planejado. Ela sentiu o nó fazer tentativa na garganta e engoliu com discrição. Pegou o formulário, voltou para a sala de atendimento. Às 12h15, quando a última paciente da manhã saiu, Renata pegou a marmita que havia trazido de casa e foi para o corredor. Tiago estava de pé quando ela apareceu, como se tivesse sentido que o movimento interno da clínica havia mudado. Eles se olharam por um segundo no corredor de linóleo bege, com o cartaz da dengue ao fundo. "Você veio de metrô", ela disse. Não era pergunta. Linha 3 até o Arthur Alvim. Uma pausa. Demorou mais do que o aplicativo disse. Sempre demora. Ela ficou olhando para ele. "Por que você não avisou que viria? Porque se eu avisasse, você teria tempo de decidir não me ver." Aquilo foi dito sem manipulação, apenas como fato. E eu precisava de uma chance de falar de verdade. Renata ficou em silêncio. O corredor estava quase vazio agora, só a Cláudia ao fundo, fingindo organizar prontuários com uma concentração suspeita. "Você esperou 40 minutos. 52. O canto da boca dela moveu antes que ela pudesse segurar. Não era o momento para isso, mas o corpo às vezes decide por conta própria. Ela olhou para a marmita na mão, olhou para ele. "É hora do almoço", ela disse. Foram para o banco de cimento na lateral da clínica, que dava para uma ruela com um pé de manga que estava fora de época, mas que tinha aquela sombra boa de árvore velha. Renata abriu a marmita. Arroz, frango grelhado com alho, brócolis, uma fatia de abóbora, porque ela havia feito mais do que precisava na semana. Cheirava a alho e a comida de casa, a coisas feitas com a intenção de durar a semana. Ela partiu ao meio com a colher e empurrou a metade da marmita na direção dele sem cerimônia, sem perguntar se ele queria, porque a resposta estava obviamente afirmativa na expressão dele quando o cheiro do alho chegou. Tiago provou o arroz, fechou os olhos. Ficou assim por um segundo que era longo o suficiente para ser real. Não o segundo performático de quem está exagerando, mas o segundo genuíno de alguém que recebeu algo que estava precisando sem saber que estava precisando. Quando abriu os olhos, havia uma qualidade diferente no rosto dele. Uma leveza que ela não havia visto ainda, como se uma camada de alguma coisa tivesse saído. Era para ser café com leite e pão na chapa, mas ficou arroz com frango. Ela disse. "Tá melhor", ele disse com aquela voz que soava diferente do que quando chegou. Comeram em silêncio por um momento. A ruela estava quase quieta, o pé de manga balançando levemente num vento que não era suficiente para refrescar, mas era suficiente para existir.
Ao longe, São Paulo fazia o barulho de sábado ao meio-dia, que é diferente do barulho de sábado de noite. Mais doméstico, mais espalhado, vizinhos e crianças, e rádio de carro, e alguém fritando algo que cheirava a cebola. Eu não vim pedir que você me aceite como favor, Tiago disse por fim, sem preâmbulo, como se a conversa já estivesse acontecendo dentro dele há tempo suficiente para não precisar de introdução. Vim pedir desculpas pelo que você leu. Pausa. Mas, principalmente, vim perguntar se você aceita construir alguma coisa comigo, em termos iguais, no ritmo que você quiser. Renata ficou olhando para a marmita por um momento. Em termos iguais como? Ela perguntou. Não era ceticismo, era precisão. Ela queria saber o que aquilo significava na prática, não na intenção. Tiago pensou. Você escolhe onde a gente vai. Você paga quando quer pagar. Se eu fizer algo que parece que estou te colocando num lugar menor do que você está, você me diz e eu ouço. Uma pausa. E eu paro de fingir que as opiniões da Fernanda sobre a minha vida pessoal têm relevância. A Fernanda é sua sócia. A Fernanda é minha sócia de gestora, não de vida. Aquilo foi dito com uma firmeza que não precisou de volume. São coisas diferentes. Renata ficou quieta. O brócolis estava bom, temperado com limão, a textura certa, não mole, não duro, o ponto que ela havia aprendido com a mãe, que é o único ponto aceitável para brócolis. Ela pensou na dona Nilza, em São Mateus, que dizia que brócolis mole era desrespeito à verdura. Pensou em quanto havia economizado para aquele jantar de 2 anos que havia terminado num guardanapo. Pensou no fondant de chocolate e no café com leite com a borda lascada e nas 3 horas na lanchonete de cadeira vermelha, onde ele havia ouvido sem olhar para o celular uma única vez. Pensou no homem sentado na cadeira plástica azul entre a dona Lourdes e o menino com febre, esperando 52 minutos sem avisar, sem cobrar, sem fazer daquilo uma cena. Você comeu o meu brócolis, ela disse. Tiago olhou para a marmita. Era verdade. A fatia de brócolis havia desaparecido. Você empurrou para mim. Eu empurrei metade da marmita. O brócolis era negociável. Ele a olhou. E então riu. Não o riso comedido que ela havia visto algumas vezes, mas um riso real, que saiu de algum lugar mais fundo, que mudou a geometria do rosto inteiro. Renata sentiu alguma coisa no peito que era quente e que ela preferiu não nomear ainda, porque nomear tornava real, e real tornava assustador, e ela já tinha bastante coisa assustadora para processar no sábado. Mas ela riu também. E quando o riso passou, ficou um silêncio que era diferente dos silêncios anteriores. Não tenso, não carregado, não cheio de coisas não ditas. Era o tipo de silêncio que acontece quando 2 pessoas pararam de se defender ao mesmo tempo sem combinar. Me dá uma chance honesta, ele disse por fim, baixo, direto, sem ornamento. Ela olhou para ele por um momento longo. O pé de manga balançou levemente. Alguém ao longe ligou um rádio com samba, que foi e veio com o vento. O bebedouro dentro da clínica gotejava com aquela regularidade de metrônomo barato. Tá bom, ela disse. E era a 3ª vez que dizia aquilo para ele. E as 3 vezes havia sido verdade, e ela estava começando a perceber que quando dizia tá bom para Tiago Monteiro, queria dizer algo maior do que as 2 palavras conseguiam conter. Pela primeira vez em muitos meses, Renata Alves sentiu que estava tomando uma decisão de verdade. Não porque precisava, não porque a situação exigia, mas porque queria. A diferença entre essas 2 coisas era a distância entre Sapopemba e Itaim-Bibi. E ao mesmo tempo não era distância nenhuma, e ela estava aprendendo que as 2 coisas podiam ser verdade simultaneamente. Os meses seguintes chegaram com aquela qualidade específica do tempo que passa quando você está construindo algo. Nem devagar, nem rápido, mas com densidade, cada semana com mais peso do que a anterior, não porque houvesse eventos maiores, mas porque havia mais camadas, mais referências compartilhadas, mais formas de reconhecer o outro num gesto pequeno,
Mais certeza do tipo que não grita, apenas fica. Eles enfrentaram os olhares dos dois lados, quase que simultaneamente, como se o mundo ao redor tivesse combinado o timing. Do lado da clínica, começou com a Cláudia da triagem, que não era maliciosa, mas era fofoqueira, com aquela honestidade desconcertante de quem não percebe que as duas coisas são diferentes. "Esse cara que ficou te esperando na recepção é rico mesmo?" Ela perguntou numa terça de manhã, sem preâmbulo, passando por Renata no corredor com uma pilha de prontuários no colo. "Porque o Marcelo do arquivo disse que a camisa era importada." Renata disse que não sabia distinguir camisa importada de camisa nacional e foi embora para o guichê. Mas a pergunta ficou circulando pela clínica com a velocidade que perguntas circulam em espaços pequenos. E em poucos dias havia uma versão da história que incluía um helicóptero e uma proposta de casamento, nenhuma das quais havia acontecido. O que acontecia de verdade era menos cinematográfico e mais sólido. Às quartas, quando ele não tinha compromisso no fim da tarde, Tiago passava pela clínica no horário em que Renata saía às 18 horas e eles iam a pé até uma padaria a 3 quarteirões que tinha mesa na calçada e café que ela havia aprovado depois de 2 visitas de avaliação. Ela pedia, ele pagava uma semana e ela pagava outra. E quando uma semana ela havia esquecido a carteira, ele anotou mentalmente e deixou ela pagar 2 vezes seguidas sem comentar, que era exatamente o tipo de gesto que ela notava e que ele não sabia que ela notava. Os colegas da clínica foram se acostumando com uma velocidade que ela não havia previsto, porque no fundo as pessoas se acostumam com o que veem funcionar, e o que elas viam era uma mulher que chegava no mesmo horário de sempre, trabalhava com a mesma eficiência de sempre, trazia a mesma marmita de sempre, e às vezes, na saída, havia um homem esperando do lado de fora que não usava o celular enquanto esperava. O detalhe do celular foi o que convenceu a Cláudia. "Qualquer homem que espera sem olhar para o celular é sério", ela anunciou para o refeitório numa quinta, com a autoridade de quem acabou de enunciar uma lei da física. Do lado de Tiago, as coisas foram mais silenciosas e mais custosas. Fernanda Braga tinha 34 anos, era sócia minoritária da Monteiro Capital há 3 e havia construído com Tiago uma relação de trabalho baseada em confiança mútua e franqueza que ela exercia às vezes além dos limites do escopo profissional. Ela era boa no que fazia, analítica, precisa, com um faro para risco que Tiago respeitava genuinamente. E havia dito o que havia dito sobre Renata, não por crueldade, mas com a lógica de quem gerencia a exposição de marca o tempo todo, e havia esquecido momentaneamente que havia uma pessoa no meio da equação. Tiago foi até a sala dela numa manhã de segunda, fechou a porta, sentou. Disse o que precisava ser dito com o mesmo tom direto que usava em reuniões de conselho, sem elevação de voz, sem drama, sem a frieza artificial de quem está suprimindo emoção. Disse que a vida pessoal dele não era variável de gestão de risco. Disse que ele havia construído a Monteiro Capital com os próprios critérios e que esses critérios não incluíam filtrar relacionamentos pela aprovação de investidores conservadores. Disse que qualquer cliente que condicionasse negócios à vida afetiva dos sócios era cliente de quem ele não queria o dinheiro. Fernanda ouviu com os braços cruzados e a expressão de quem está calculando. Quando ele terminou, ficou em silêncio por um momento. "A Harmon pode sair", ela disse. "Pode. São 40 milhões sob gestão." "Eu sei quanto é." Ele a olhou. "Você me conhece há 3 anos. Você acha que eu não sei o que estou abrindo mão?" Fernanda ficou quieta por mais tempo dessa vez. Havia algo no rosto dela que mudou levemente. Não concordância exatamente, mas o tipo de recalibração que acontece quando você percebe que subestimou a seriedade de alguém. "Você realmente gosta dela", ela disse. Não era pergunta, era conclusão. "Não é sobre gostar", ele disse. "É sobre quem eu quero ser quando não tô no trabalho." Pausa. "Que é a maior parte do tempo, só que eu passei anos fingindo que não era." Fernanda descruzou os braços.
Olhou para a janela, que dava para o 31º andar da Torre Faria Lima, com aquela vista de São Paulo, que se espalhava em todas as direções com a indiferença magnífica da cidade. Tá bom, ela disse por fim. Tiago se levantou. A proposta da Harmon continua em aberto. Se eles saírem por isso, a culpa não é da Renata e não é sua. É deles. A Harmon não saiu. O que saiu foi aquela conversa específica, que ficou no passado com a velocidade das coisas que são ditas, resolvidas e arquivadas por pessoas que preferem trabalho a drama. Fernanda nunca mais mencionou o assunto. Tiago não esperava que ela pedisse desculpa para Renata. Era suficiente que a fronteira estivesse estabelecida com clareza. Renata soube dessa conversa semanas depois, não por Tiago, mas por acidente, quando ele mencionou de passagem num contexto diferente que havia conversado com Fernanda sobre limites entre trabalho e vida pessoal. Ela fez a pergunta certa e ele respondeu com honestidade completa, sem omitir o número dos 40 milhões, nem o fato de que havia dito que preferia perder. Ela ficou quieta ouvindo, olhando para ele. E quando ele terminou, ela não disse nada por um momento. Você não precisava fazer isso, ela disse. Não era por você, ele disse, e depois corrigiu antes que ela pudesse interpretar errado. Era por mim. Eu precisava saber se conseguia fazer isso. Se consigo colocar o que importa à frente do que é conveniente. Uma pausa. Consegui. E foi mais fácil do que eu esperava. Pela primeira vez em anos, Renata Alves permitiu que alguém fizesse algo grande por ela, sem transformar isso em dívida ou em desconforto. Ficou com aquilo, examinando de vários ângulos como se estivesse verificando se havia algo errado. E não havia. Era simplesmente um homem que havia escolhido, e a escolha havia sido dela. Novembro chegou com a consistência de novembro em São Paulo. Calor úmido, chuva de tarde que interrompe e passa. O céu com aquela luminosidade branca que aparece entre as nuvens carregadas e que a cidade usa como contraluz para as suas silhuetas de prédio. Foi em novembro que Renata concluiu o curso de enfermagem técnica. A formatura foi numa sexta-feira à noite, num auditório do Senac da Paulista, com capacidade para 200 pessoas, e com aquele cheiro de instituição de ensino que é neutro e levemente plástico, e que ela havia associado por 2 anos ao fim do dia de trabalho e ao começo do esforço de noite. Ela havia chamado a dona Nilza de São Mateus. A mãe havia chegado de ônibus na tarde anterior e estava hospedada na kitnet, que ficara pequena de uma forma que era confortável, o tipo de pequena que tem cheiro de comida de domingo e voz familiar pela manhã. Renata havia chamado também Tiago. Havia ficado um tempo pensando se chamava, não porque não quisesse, mas porque queria entender o que a presença dele ali significava. Significava que era sério, que era real, que havia passado da fase em que podia ser descrito como algo sem nome. Quando chegou à conclusão de que era exatamente isso que era, mandou mensagem perguntando se ele queria ir. Ele respondeu em 20 segundos. Quero. Que horas? Na cerimônia, Renata Alves subiu para pegar o certificado com o vestido azul marinho. Não o mesmo do Armazém 54, esse era novo, comprado numa loja do centro com dinheiro do seu próprio salário que havia crescido com as horas extras do último semestre. O professor que havia dito que ela tinha mão boa para procedimento estava na mesa dos homenageados. E quando ela passou, deu um aceno específico, que era reconhecimento real, não protocolo. Na plateia, a dona Nilza chorou do tipo que mães choram em formatura, copiosamente e sem qualquer tentativa de disfarçar, com o lenço que ela havia trazido na bolsa porque sabia de si mesma. Ao lado dela, Tiago aplaudiu quando o nome dela foi chamado com a atenção concentrada de quem não está fazendo mais nada ao mesmo tempo. Sem celular, sem olhar para o lado. Apenas presente, completamente, naquele auditório com cheiro plástico e iluminação de teto que não favorecia ninguém.
Depois da cerimônia no corredor, a dona Nilza encontrou Tiago pela primeira vez. Renata ficou levemente tensa, sem perceber. A mãe tinha opiniões rápidas e expressão que não filtrava. Mas a dona Nilza olhou para Tiago com aquela avaliação direta de mulher que criou filha sozinha e aprendeu a ler gente com precisão de necessidade. E depois disse: "Você é quem minha filha fala quando acha que estou dormindo e está ligando para a mãe." Tiago ficou um segundo sem saber exatamente como responder a isso, que era a reação correta. "Devo ser sim," ele disse. "Ela fala bem," a dona Nilza disse, com a objetividade de quem está entregando informação classificada. "Mas você não precisa ficar cheio de si, não." "Mãe," Renata disse. "Tô falando bem do homem, Renata." Tiago riu, o riso real, o que mudava a geometria do rosto. A dona Nilza observou aquele riso e algo no rosto dela assentou, da forma que rostos de mãe assentam quando verificam algo que queriam verificar. Foram jantar os três numa churrascaria no Tatuapé que a dona Nilza havia pedido especificamente porque tinha saudade de churrasco de verdade. E São Mateus tinha opções, mas não tantas. Tiago pediu o rodízio sem olhar para o preço e deixou a dona Nilza pedir os cortes que queria com aquela atenção de quem está genuinamente interessado no que ela vai escolher. No fim do jantar, quando a dona Nilza foi ao banheiro, Renata olhou para Tiago do outro lado da mesa. Havia um palito de dente no canto da boca dele, de um jeito que era absolutamente inconsistente com o 31º andar da Torre Faria Lima e absolutamente consistente com aquela churrascaria no Tatuapé. "Você tá bem?" ela perguntou. "Tô ótimo," ele disse. E a forma como disse, sem hesitação, sem aquela leveza performática que às vezes aparecia quando ele respondia perguntas sobre si mesmo, fez ela perceber que era verdade. Foi também em novembro que algo mudou na agenda de Tiago, de forma que começou pequena e foi se tornando estrutural. Lucas havia feito 7 anos no começo do mês, e a festa havia sido num espaço de recreação no Morumbi que Camila havia organizado com a eficiência de quem organiza tudo com eficiência. E Tiago havia ficado na festa olhando para o filho correr entre outras crianças com bolo no rosto e havia sentido aquela coisa específica e pesada de pai que está presente, mas não o suficiente. Na semana seguinte, ele havia ligado para Camila e proposto alterar o acordo de visitação para 3 vezes por semana. Camila havia ficado em silêncio por um momento, o silêncio de quem estava recalibrando expectativas, e depois havia dito que precisava pensar. 2 dias depois, disse que tudo bem, que Lucas havia ficado feliz quando ela contou. Tiago havia desligado o telefone e ficado sentado no escritório por 1 minuto sem fazer nada, olhando para a vista de São Paulo, e havia pensado que nenhuma negociação dos últimos 4 anos havia sido mais importante do que aquela. Passou a buscar Lucas na escola nas terças e quintas, além dos fins de semana. Nas terças, às vezes passava pela clínica antes de buscar o menino. E numa dessas terças, Lucas foi junto e ficou sentado na sala de espera, examinando o bebedouro com a mesma seriedade com que havia examinado o teto da clínica na primeira vez que Renata o havia visto, meses antes. Quando Renata saiu, Lucas a olhou por um segundo e disse, com a objetividade das crianças de 7 anos, "Você é a Renata?" "Sou," ela disse. "Papai fala de você," ele disse. "Fala bem?" ela perguntou. "Fala que você é engraçada." Uma pausa de consideração. "Ele não acha muita coisa engraçada." Renata olhou para Tiago, que estava com a expressão de quem está absolutamente não se arrependendo de nada e, ao mesmo tempo, levemente constrangido. Ela olhou de volta para Lucas. "Seu pai também pode ser engraçado quando quer." "Quando?" Lucas perguntou, com o ceticismo legítimo de quem precisa de evidência. "Quando come brócolis sem perceber que comeu." Lucas pensou nessa informação por um segundo e então riu. O riso de criança que é som puro sem camada, que ocupou a calçada em frente à clínica com uma qualidade que fez a dona Conceição,
que passava naquele momento com a bengala e a carteirinha plastificada, virar o rosto na direção do barulho com um sorriso involuntário. Dezembro chegou em São Paulo com aquela luz específica de fim de ano, que a cidade produz quando o calor e a chuva se alternam com frequência suficiente para que o ar fique com uma luminosidade difusa, quase dourada nas tardes, e as calçadas fiquem com aquele brilho molhado que reflete os letreiros de Natal nas poças. A cidade ficava mais barulhenta e mais lenta ao mesmo tempo, uma contradição que São Paulo dominava com a naturalidade de quem pratica contradições há tempo suficiente para torná-las identidade. Renata havia assumido as primeiras funções como técnica de enfermagem na Clínica Saúde Total, na primeira semana do mês. A diretora, doutora Aparecida, havia chamado-a na sala na segunda-feira e dito que havia uma posição disponível no setor de procedimentos, coleta, curativos, aplicação de medicação injetável, com carga horária complementar à recepção no período de transição e um aumento de R$ 800 mensais a partir de janeiro. Renata havia ouvido com as mãos juntas no colo e o rosto composto, e quando saiu da sala, havia ficado parada no corredor por um segundo com os olhos marejados que ela controlou antes que alguém passasse. Ligou para a dona Nilza primeiro, depois para Tiago. A dona Nilza chorou, que era o esperado. Tiago ficou em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que ela havia aprendido a reconhecer como processamento genuíno. E depois disse: "Eu sabia." Não era presunção. Era a voz de quem havia assistido alguém trabalhar com consistência por meses e estava confirmando uma conclusão que já tinha. "Você não podia saber," ela disse. "Podia." Uma pausa. "Eu vi você com seu Antônio uma vez, quando fui te buscar e você não tinha me visto ainda. Você lembrou o nome dele sem checar o sistema. Ele ficou com uma expressão que eu nunca vou esquecer." Outra pausa. "Pessoas assim chegam onde têm que chegar." Renata ficou quieta com aquilo por um momento. O corredor da clínica estava ao fundo, com o bebedouro gotejando e a Cláudia passando com prontuários. "Obrigada," ela disse, e a palavra tinha mais camadas do que cabia nela. No sábado, antes do Natal, Tiago buscou Lucas na casa de Camila às 9 da manhã e os dois foram para a Clínica Saúde Total de metrô. Lucas havia pedido de metrô com aquela especificidade de criança que tem preferências absolutas e razões parcialmente inventadas para justificá-las. No caminho, Lucas perguntou sobre cada estação com uma seriedade de engenheiro e Tiago respondeu com uma paciência que havia aprendido gradualmente, que não era natural, mas havia se tornado hábito, que era a distância entre os dois. Renata os esperava na saída da clínica com a marmita e uma mochila, porque eles haviam combinado ir ao Parque Trianon depois, que ficava na Paulista e que era acessível de metrô, e que Lucas havia aprovado com entusiasmo quando o plano foi apresentado. Ela tinha uma caixa pequena na mão que entregou para Lucas quando ele desceu do ônibus. Dentro havia uma caneta de fazer bolhas de sabão em formato de seringa, que ela havia achado numa lojinha perto da clínica e comprado sem muito deliberar, por instinto. Lucas abriu, examinou, levantou os olhos para ela. "É de verdade?" "É de verdade." Ela se agachou para o nível dele. "Você sopra aqui e saem as bolhas." Ele testou ali mesmo na calçada e imediatamente, com a concentração total de quem está executando um procedimento técnico, 3 bolhas saíram e flutuaram, e a maior delas durou quase até a altura do ombro de Tiago antes de estourar. Lucas fez uma expressão de satisfação científica. "Funciona," ele anunciou. "Funciona," ela confirmou. Tiago a olhou de cima, enquanto ela ainda estava agachada no nível do filho, e havia algo no olhar dele que era diferente de tudo que ela havia visto antes. Não a atenção que ele tinha nas conversas, não o cuidado que ele tinha nos gestos, mas algo mais fundo, mais permanente, que ela não soube nomear, mas que sentiu com clareza física, um calor no peito que era diferente do nó que ela havia aprendido a engolir nos meses anteriores. Ela se levantou, pegou a mochila.
Vamos? O Parque Trianon ficava encravado na Paulista com aquela improbabilidade bonita de São Paulo. Mata fechada entre prédios, sombra de árvore centenária a metros de semáforo e ônibus articulado, o cheiro de terra úmida coexistindo com o cheiro de escapamento, como se a cidade houvesse decidido que as contradições podiam morar no mesmo endereço. Entraram pelo portão da Alameda Santos e Lucas foi imediatamente à frente, com a caneta de bolhas, testando a aerodinâmica em diferentes velocidades de caminhada, com uma metodologia que ele havia inventado nos primeiros 30 segundos. Renata e Tiago andaram atrás dele naquele ritmo de adulto acompanhando criança, nem devagar nem rápido, com paradas ocasionais quando Lucas parava, com aquela sincronia de passo que duas pessoas desenvolvem quando passaram tempo suficiente andando juntas para que os ritmos se calibrem sem aviso. "Como você tá?" ele perguntou, no tom em que perguntava quando queria saber de verdade. "Bem", ela pensou por um segundo. "Assustada com o quanto tô bem." Disse: "E por que assustada?" "Porque quando as coisas ficam boas, eu fico esperando a parte ruim." Ela disse aquilo com uma naturalidade que não era confissão dramática. Era apenas verdade dita em voz alta. "Acho que é hábito." Tiago ficou em silêncio por um passo. 2. "E quando a parte ruim não vem?" "Ainda tô descobrindo o que fazer com isso." Ela o olhou de lado. "Você não faz isso?" "Fiz por muito tempo." Uma pausa. Ficava esperando as coisas quebrarem antes de me permitir acreditar nelas. No trabalho, em relacionamento, em tudo. Outro passo. Resultado é que eu mesmo quebrava antes, por precaução. Renata ficou com aquilo. "E agora?" Ele ficou um momento sem responder. À frente, Lucas havia encontrado uma fonte desligada e estava examinando o interior da bacia de pedra com a caneta de bolhas pronta, como se estivesse calculando acústica. "Agora eu tô aqui", Tiago disse, por fim, "de metrô, com marmita de brócolis, num parque público no sábado." O canto da boca subiu levemente. "Não tô quebrando nada." Ela não respondeu, mas pegou a marmita que estava na mochila e abriu. Tinha trazido porque sabia que almoço em parque era melhor do que almoço em restaurante com criança de 7 anos que tinha opiniões sobre cardápio. E tirou o pote de arroz com feijão e a carne que havia feito na sexta à noite com o tempo que tinha sobrado depois do plantão. Havia também uma laranja e um pacote de biscoito de polvilho que a dona Nilza havia mandado da vez que visitou, insistindo que em São Paulo não se achava biscoito de polvilho de verdade, o que era tecnicamente incorreto, mas que Renata não havia debatido, porque a mãe tinha razão sobre a maioria das outras coisas. Sentaram num banco de pedra sob uma amendoeira que tinha aquela sombra generosa de árvore que cresceu sem pressa. Lucas veio quando chamaram, comeu o biscoito de polvilho com aprovação imediata, ficou 2 minutos e voltou para a fonte. Renata e Tiago ficaram no banco, com os potes de comida entre eles, comendo com as colheres de plástico que ela havia colocado na mochila, porque havia aprendido que planejar não é ansiedade, é cuidado. O parque ao redor deles tinha aquele movimento de sábado. Famílias, cachorros, um casal de idosos que caminhava lentamente pelo caminho de pedra, com as mãos nos bolsos de casaco, apesar do calor, um menino mais velho que Lucas, voando pipa com um fio tão longo que a pipa estava quase invisível contra o céu branco. São Paulo pulsava além dos muros com o barulho constante que era a respiração da cidade. Mas dentro do parque, o barulho ficava abafado, domesticado, reduzido à textura de fundo. "Posso te perguntar uma coisa?" Tiago disse. "Pode. Se não houvesse nenhuma diferença entre nós, de dinheiro, de bairro, de tudo isso, você ainda teria demorado tanto para confiar em mim?" Renata pensou na pergunta com seriedade, que era o que a pergunta merecia. Ficou com a colher parada no pote por um momento. "Sim", ela disse por fim. Ele a olhou. "Não é sobre dinheiro ou bairro." Ela colocou a colher no pote, cruzou os braços levemente. "É sobre que eu aprendi que as coisas que parecem boas demais geralmente têm uma condição que aparece depois. Pode ser dinheiro, pode ser outra coisa.
Eu sempre espero a condição. Uma pausa. Com você foi diferente porque você nunca colocou condição nenhuma. Mas levei tempo para acreditar que não tinha, porque nunca tinha acontecido antes. Tiago ficou quieto ouvindo, com a atenção completa de sempre. A parte mais difícil não foi confiar em você. Ela continuou. Foi confiar que eu merecia, que não tivesse condição. Aquilo pousou no banco entre eles, com o peso das coisas verdadeiras. Tiago não respondeu imediatamente, não encheu o silêncio com palavra desnecessária. Ficou com aquilo do jeito que se fica com coisas que importam, sem pressa de processá-las, deixando que existissem no tamanho real que tinham. Você merece, ele disse por fim, baixo, direto, sem ornamento. Eu sei, ela o olhou. Tô aprendendo a saber. Lucas voltou da fonte com a caneta de bolhas e um arranhão novo no joelho que ele examinou brevemente e decidiu não ser relevante, com a autoridade de criança que já caiu suficiente para ter sistema de triagem próprio. Sentou entre os dois no banco, pegou o biscoito de polvilho que havia sobrado, mordeu. Ficou olhando para a pipa do menino mais velho que estava agora num ângulo diferente, mais alta ainda. Dá para ver lá de cima? Ele perguntou, para ninguém em específico. O quê? Renata perguntou. São Paulo inteira, ele mastigou. Se eu subir naquela pipa. Daria, Tiago disse, mas ia precisar de uma pipa bem maior. Quanto maior? Grande o suficiente para você segurar. Uma pausa. Ia ter que construir. Lucas considerou isso com a seriedade de quem está avaliando viabilidade de projeto. Você sabe construir pipa? Não, eu sei, Renata disse. Os dois a olharam. Lucas com entusiasmo imediato, Tiago com aquela expressão que ela já conhecia, que era surpresa genuína misturada com aquela coisa que ela ainda não havia nomeado, mas que estava ficando mais fácil de reconhecer toda semana. A minha mãe me ensinou, ela disse para Lucas. A gente fazia na rua em São Mateus quando eu era pequena, com sacola plástica e vareta de bambu. A gente pode fazer? Ele perguntou. A gente pode fazer. Lucas fechou os olhos brevemente, com a satisfação de uma decisão tomada, e então levantou para voltar para a fonte, porque tinha mais aerodinâmica a testar antes do almoço acabar. Renata e Tiago ficaram no banco, sob a amendoeira com os potes de comida e o barulho abafado da cidade, além dos muros, e a luz branca do dezembro paulistano atravessando a folhagem em fragmentos irregulares que caíam sobre o banco de pedra como coisa viva. Ela não havia planejado nada daquilo. Não havia planejado o jantar no Armazém 54 virar o que virou. Não havia planejado que a cadeira vazia de Bruno seria preenchida por um estranho que diria "você decide" antes de qualquer outra coisa. Não havia planejado que 3 semanas de café e parque e marmita poderiam construir algo que resistisse à mensagem de WhatsApp e a investidor conservador e a 2 dias de telefone não atendido. Não havia planejado que um homem que tinha dinheiro para comprar o restaurante inteiro escolheria metrô e cadeira plástica azul e biscoito de polvilho da mãe dela. Mas Renata Alves havia aprendido nos meses desde aquela sexta-feira no Itaim que planejamento é diferente de escolha, que você pode não planejar nada e ainda assim escolher tudo. Escolher atender quando o nome aparece na tela. Escolher empurrar metade da marmita sem perguntar. Escolher dizer tá bom pela 3ª vez sabendo exatamente o peso do que está dizendo. E Tiago havia aprendido que presença não é um recurso finito que precisa ser gerenciado como portfólio. É decisão tomada todo dia, toda semana, toda manhã, quando o celular fica no bolso. E o passo acompanha o passo de quem está do lado. Havia aprendido que a melhor refeição dos últimos anos havia sido arroz com frango numa marmita partida ao meio numa ruela de Sapopemba com cheiro de manga fora de época. Havia aprendido que Lucas ria melhor quando havia alguém que sabia fazer pipa de sacola plástica. À frente, Lucas soprou uma bolha que saiu maior do que todas as anteriores. Subiu devagar no ar parado do parque, refletindo em superfície iridescente a amendoeira, o banco,
Os dois adultos sentados, a pipa alta no céu branco, São Paulo inteira além dos muros fazendo o barulho que sempre fez e que continuaria fazendo, independente de tudo, como cidades fazem. A bolha durou mais do que devia. Subiu além da copa da amendoeira. Ficou ali por um segundo que era longo demais para ser coincidência e curto demais para ser suficiente. Depois estourou. E Lucas já estava soprando a próxima. E ali, naquele banco de pedra no Parque Trianon, com marmita de arroz e feijão e biscoito de polvilho da dona Nilza e uma criança testando física de bolhas de sabão, sob uma amendoeira, Renata entendeu que aquilo era riqueza verdadeira. Não era saldo em conta, não era andar de cobertura, não era endereço ou cargo ou o número que aparecia nas reportagens de revista de negócios. Era presença, era escolha repetida sem plateia, era a liberdade de dizer tá bom e saber que é verdade. Era alguém que foi de metrô, era brócolis comido sem perceber, era mãe que chora em formatura, era criança que ri de coisa simples. Era a terceira chance sendo oferecida e aceita e construída tijolo por tijolo, sem nome elegante, sem gesto grandioso, sem final de conto de fadas. Apenas real, apenas honesto, apenas suficiente. E suficiente ela percebeu naquele sábado de dezembro, com a luz branca caindo em fragmentos sobre o banco de pedra. Era tudo, era mais do que tudo. Era o que havia procurado o tempo inteiro, sem saber que procurava, nos turnos da clínica e nas aulas da noite e nas marmitas da semana e nos 3 meses de centavo por centavo guardado para um jantar que terminou num guardanapo. Renata Alves nunca mais precisou fingir nada.